A Câmara Municipal de Belo Horizonte terá mais uma CPI, mais uma comissão parlamentar de inquérito. Dessa vez, a CPI da Lagoa da Pampulha. E essa comissão já tem presidente, já tem os integrantes definidos, principalmente o presidente, que será o vereador Juliano Lopes, que é do partido Agir, e terá como relator o vereador Braulio Lara, que é do Partido Novo, e está conosco aqui no Plantão da Cidade, ao vivo. Vereador Braulio Lara, boa tarde, obrigado pela presença, prazer revê-lo. Boa tarde, Eustáquio Ramos, e boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. Ô, vereador, agora não dá mais tempo, porque em janeiro a Câmara Municipal estará de recesso, já estamos aí no dia 20, e voltando os trabalhos em fevereiro, a Câmara Municipal começa as atividades na CPI da Lagoa da Pampulha. O que vocês querem investigar em relação à Lagoa? Eustáquio, a gente precisa de aprofundar nas questões da Lagoa da Pampulha, principalmente observando assim o volume de dinheiro que já foi gasto com relação à limpeza, e a gente não tem um resultado efetivo, né? Basta a pessoa ir até a orla, fazer uma caminhada, andar de bicicleta ou qualquer coisa lá, que vai sentir o mau cheiro, que vai perceber lixo, vai perceber esgoto. Então não é possível todo ano o gasto altíssimo de recursos públicos e a gente não vê resultados efetivos. Então, por isso a importância dessa CPI. Mas aí não seria compreensível que um projeto do tamanho da despoluição da limpeza da Lagoa da Pampulha demora um tempo realmente, são anos e anos de poluição, esgoto sendo jogado lá. Mesmo assim, vocês acham que o processo está moroso e precisa investigar? Então, Eustáquio, assim, a gente tem as questões macro, mas vamos lá entrando para o escopo da CPI, né? Nós tivemos uma licitação que foi justamente para fazer o serviço de despoluição da lagoa, e essa licitação foi fechada com apenas um fornecedor, né, com um prestador de serviço que se dizia capaz para aquele tipo de atuação, e por um regime de empreitada iria fazer, portanto, essa despoluição. O contrato ali é aproximadamente de 15 milhões de reais. Bem, na sequência começaram a haver aditivos a esse contrato, ou seja, novos contratos, né, derivados daquele primeiro, colocando mais recursos para fins de cumprir o que estava no primeiro escopo. Então foi mais 15 milhões no primeiro aditivo, mais 15 no segundo, e no final das contas, essa sequência a gente já está passando de 60 milhões. Isso em cima deste último contrato que é objeto da nossa CPI. Então, se você somar todos os recursos da história inteira desse capítulo de despoluição da lagoa, a gente está falando aí de uma quantidade de dinheiro absurda, quase que R$500 milhão já se foi, e a gente não vê o resultado. O Belo Horizontino não percebe o resultado efetivo. Então, esse assunto também já vem sendo investigado pelo Tribunal de Contas, e a Câmara de Vereadores entra agora nessa CPI com o propósito de elucidar cada um desses detalhes. Inclusive, dentro dessa perspectiva, como não é só uma investigação da Câmara, porque a Câmara resolveu fazer isso agora, várias autoridades de órgãos competentes estão observando isso e os questionamentos estão aí. Inclusive, no último dia 16, Eustáquio, o próprio Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar essas questões relativas à Lagoa da Pampulha também, a partir de informações que foram recebidas do Tribunal de Contas. Então, é um ponto que precisa ser observado de perto, e é isso que nós vamos fazer como vereadores na CPI. E a CPI tem um período que ela vai investigar, é o último ano, os últimos 5 ou 10 anos, é no primeiro mandato do ex-prefeito Alexandre Calil, já temos aí 9 meses do mandato do prefeito Fuad Noman. Qual que é o período de investigação de vocês? Olha, a priori, a gente está falando aí dos 5 últimos anos, mas a gente sabe que quando começam as oitivas e ter acesso a diversos documentos, pode ser que esse escopo amplie, e então eu não posso aqui confirmar, até porque o assunto também precisa que nós, vereadores, venhamos aprofundar, estudar os documentos. Então, o que nós tivemos até neste momento foi a abertura da CPI. Nós tivemos a eleição da presidência, né, o meu colega vereador Juliano Lopes, que vai ser o presidente, eu vou assumir a relatoria, e o cronograma de trabalho vai começar de fevereiro em diante. Então, é óbvio que em janeiro, Eustáquio, eu vou ficar por aqui em BH mesmo, a gente vai já dando aquela olhada, mas oficialmente a gente vai aprofundar mesmo durante os trabalhos
ao longo do ano que vem. E vocês vão começar com o quê? Já com depoimento, já com coleta de documentos? O que vocês pretendem? A primeira reunião é justamente para definir cronograma de atividades e quais são os roteiros que a gente vai seguir. Então, tudo isso vai ser estruturado. A gente vai, obviamente, dando publicidade junto com vocês da imprensa aqui para todos os passos, porque trata-se de um trabalho que é técnico com o objetivo realmente de respeitar aquele que paga os impostos na cidade. Afinal de contas, o dinheiro que está sendo lá afundado dentro da Lagoa da Pampulha é de todos nós. Ô, vereador, teve algum viés político na abertura dessa CPI? Porque a gente sabe que no mandato do ex-prefeito Alexandre Calil havia uma dificuldade de relacionamento do prefeito com muitos vereadores. Depois isso foi amenizado depois que o prefeito Fuad Noman assumiu. Mas quando essa CPI foi instalada, dias atrás, surgiu a informação de que poderia ser uma retaliação, um recado ao secretário de governo, que já foi secretário de obras, o Josué Valadão, por causa de também desentendimentos com a Câmara Municipal. Teve algum viés político nisso? Olha, infelizmente, às vezes as coisas acontecem e as pessoas criam correlações de momentos, né? Então é inegável que a gente passou aí recente por uma eleição de presidência da Câmara, vários episódios, até o nosso próximo presidente, Gabriel Azevedo, teve aqui na Itatiaia, né? Falou sobre isso, então acredito que todos saibam, mas o propósito é de investigar realmente um tema que é caro para a cidade. A questão da CPI da Lagoa da Pampulha já vinha sendo amadurecido e 2023, por não ser um ano eleitoral, é um ano muito adequado para a gente aprofundar nesses temas sem nenhum outro tipo de interferência ou interesse. Afinal de contas, tem que ter princípio, meio e fim, e é assim que a gente vai atuar. Mas não teve essa questão de retaliação ou recado ao secretário Josué Valadão? Eu acho que não tem recado nenhum, porque quem não deve não teme, e a gente também não tem o propósito de já forjar uma conclusão. Se tiver irregularidade, tem que ser apontada. Se não tiver também, ótimo, não tem, segue o jogo. Mas o principal ponto, Eustáquio, que eu vejo e dessa Câmara é que a gente quer resultado para a cidade, né? Seja na pauta da mobilidade, que é uma pauta que eu estou participando, seja questão de moradores de rua, que eu já até tive aqui no seu programa há mais tempo falando sobre isso também. A gente precisa de ver as políticas públicas entregando resultados. Então, quando elas não entregam resultados, a Câmara tem como obrigação debruçar em cima e ver o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu gostaria de afastar um pouco essas interferências. Que isso é retaliação. Não é isso. É um trabalho que tem que ser feito. E serão 6 meses de atividades da CPI, começando em fevereiro. 120 dias de atividade e a gente espera aí ter... 4 meses, então. São 120 prorrogado mais 2 meses depois, mais 60. Pode ser 6 meses, então. Total, ela chega a 6 meses, mas ela são 4 mais 2, né? Tá certo. Vereador Braulio Lara, que é do Partido Novo, relator da CPI da Lagoa da Pampulha, falou conosco ao vivo aqui no Plantão da Cidade. Vereador, prazer tê-lo aqui no Plantão da Cidade. Um grande abraço, obrigado pelas informações. Prazer é todo meu e ano que vem a gente vem aqui mais vezes para falar para a população de todo o desenrolar desse processo. Tá certo. Um grande abraço pro senhor. Obrigado, até mais. Boa tarde. Boa tarde. 4 horas.